leitura expositiva e analítica às origens do monoteísmo bíblico no início da época persa, por Thomas Romer. Vocês sabem que eu tenho aqui vários estudos exegéticos aprofundados, onde faço uma análise interna, crítica, indiciária e, sobretudo, buscando as relações de domínio cognato-semântica das tradições para entendermos melhor este domínio da tradição de uma escola que está buscando a superioridade, buscando estabelecer o domínio e o epicentro da adoração a Javé, tanto no que diz respeito à sua constituição a partir ali da estruturação de Jebus, como a antiga Jerusalém, ou, sobretudo, após o exílio babilônico. Então, sem mais delongas, senta o dedo no like, compartilhe e leia. Vamos compartilhar a tela aqui do material do Thomas Romer, para a gente começar a leitura, para a gente entender um pouco. E, como sempre, eu faço leitura analítica, tá, gente? Leitura expositiva. Este é um trabalho que está neste livro aqui, ó, A Origem de Javé, o Deus de Israel e o seu nome, tá bom? E nós vamos pegar o capítulo de número 12. O Deus ao Deus único. As origens do monoteísmo bíblico. Eu vou dar um zoom para a gente começar a fazer a leitura, lembrando que eu não sigo alguns pensamentos do Thomas Romer, tá, gente? Eu tenho uma ideia de que o segundo templo é o primeiro templo e que não houve, na verdade, nenhum templo instituído antes do exílio babilônico. É uma forma de leitura interna que eu faço, intertextual, das tradições justamente pós-exílica, que começam a construir estas histórias para dar uma ideia de que Javé já fazia parte de um projeto da tradição antiga. Vamos lá. Ó, começando aqui, né? Da morte de Josias à destruição de Jerusalém. Vamos ler. Após a morte de Josias em 609, antes da nossa era, os babilônicos assumem rapidamente o controle do levante, que os egípcios tentam lhes contestar. O rei que sucede Josias, seu filho Joacás, é destituído pelo faraó Necal, que o substitui pelo seu irmão Eliaquim, cujo nome, preste atenção, ele muda para Jeoaquim, que é um nome javista, significando que Javé seja exaltado. Vamos parar aqui e sublinhar para você, justamente, deixa eu ver se dá para sublinhar. Deu. O que, na verdade, o autor ele traz a partir da descrição da própria narrativa. Mas o que o autor deixou de enxergar a partir da leitura da própria narrativa. Veja, quando nós fazemos uma análise interna, cognato-semântica relativa, em que a tradição combina as palavras para fomentarem um projeto de intervenção, de mudança, onde vai haver um combate àqueles que pertencem ao culto do norte, a Betel, a Dan, os israelitas, nós precisamos entender se estas figuras foram históricas, elas aconteceram, ou não passam de personagens com o objetivo de construção justamente de uma intervenção ideológica. Se você me perguntar, professor, e aí? Josias existiu, você acredita nessa narrativa? Desculpe, eu não consigo, com base na pesquisa que tenho desenvolvido e nas minhas leituras de anos, acreditar. Eu vejo, inclusive, isso como um reflexo da própria tradição intervindo de forma direta diante da resistência do campesinato do povo do norte, que quer adorar El e Baal. Por isso que você encontra aqui uma tradição que está fazendo um revisionismo de modo que consegue colocar na cabeça do povo que tudo que for relacionado justamente ao Deus do panteão cananeu deve ser excluído, inclusive os nomes batismais, que eram os nomes que eram dados, supostamente, aos filhos dos filhos dos filhos
em homenagem aos deuses, como é o caso de Eliaquim. Então, preste atenção. No meu trabalho sobre estudos aprofundados exegéticos do Antigo Testamento, já estamos no volume 4, se você não comprou, volume 4, você pode comprar os 4 volumes, eu estou dando um desconto maravilhoso no frete, tá bom? Muita gente aí já comprou os volumes 1, 2 e 3, e você pode agora fazer o pacote, comprar o 4, eu vou dar um descontaço. Onde eu, diferente de Thomas Romme, diferente de outros, como o próprio Mark Smith, eu me debruço a análise do texto porque conheço o hebraico profundamente, conheço a tradição, conheço a língua. E sei como, na verdade, a tradição pós-exílica está operando de forma direta essa manutenção justamente do texto da tradição da monarquia e do templo. Então, quando você encontra aqui, olha bem, Eliaquim, o Thomas Romme vai dizer, olha, o nome dele foi mudado para Joaquim. E aí, você vai perceber que não há, na leitura de Thomas Romme, daqui em diante, olha, pode ver, uma explicação do porquê foi mudado, mas apenas foi mudado. E aí é a cereja do bolo. Por que a cereja do bolo? Porque o nome Eliaquim tem um significado importante, portanto, não pode ser uma figura histórica. Aparece no cenário da narrativa, que vai abarcar o achado da suposta Torá, que não é achado nenhum, porque é uma narrativa literária, fictícia profundamente, é que Eliaquim significa El levantar, El exalta, El é aquele que levanta. Portanto, você tem, veja, um rei, supostamente. Outro problema que nós temos que entender, que Thomas Romme, Mark Smith, entre outros, deixaram passar, é conceituar o conceito de Meller, de rei. Meller, propriamente, não significava ser um rei de forma geral. Meller significava um governante, porque o rei de Israel era Ciro. O rei de Judá era Ciro. Vamos lá, preste atenção. Imagine que você é brasileiro, decide, então, observe, mudar para Israel. E, portanto, ao viver em Israel durante um tempo, você quer a cidadania. Você está mudando de estado, de país, ok? E, portanto, você quer a cidadania. Provavelmente, o teu nome não será o mesmo. Porque você vai constituir uma cidadania israelense. Portanto, dupla cidadania você terá. Vamos entender isso neste contexto. O personagem que aparece, ele não existiu. Isso é fato. O jogo trabalhado pela tradição é perceptível que ele não existiu. Mas ele pertence ao norte. Ele está ali, justamente na região norte. E ele tem um nome compatível ao Deus que ele acredita. A El. Isso é fato. Mas a tradição sunita, judaíta, sobretudo da monarquia, precisa agora, veja, trazê-lo para o sul, de modo a defender que é a dinastia, sobretudo judaíta, que vai predominar. E ao fazer isso, muda-se o nome desse indivíduo. Seria incompatível mudar o nome dele, ele continuando no norte. Ou seja, ele está no norte, mas continua com o nome de... Ele está no norte, mas usa o nome de culto a Javé? Não tem como... Não. Olha aí, por isso a gente trabalha com o paradigma indiciário, né? A tradição deixa escapulir. Por isso que, para nós, indiciaristas, não são as cenas que são importantes. Quando eu critico Thomas Romme, Mark Smith, que, inclusive, o Mark Smith esteve aqui no YouTube, num canal, querem me dar carteirada. Porra, o cara quer ser maior do que não é maior. Porra, eu tenho 48 anos de idade, 25 estudando a Bíblia hebraica, 25 estudando as tradições. Então, eu estou dizendo que eles erraram, deixaram passar. Não há uma perspectiva indiciarista interna da leitura dos textos. E é aí que está o belo, porque o cenário é que é importante, e não as cenas. E o Thomas Romme vai nos dizer claramente em que cenário, de fato, a narrativa está. Vamos ver, porque ele mesmo vai dizer.
Olha aqui, ó. Ó, o cenário é justamente este aqui, mas tem um problema, porque nós estamos falando de quê? De que a tradição está narrando historicamente um fato e de um rei que supostamente viveu entre 598 e 69? Não! Não e não! Porque, primeiro, que não há indício algum disso. A narrativa é uma narrativa de intervenção. Está dando para vocês entenderem? É uma narrativa de intervenção. Quer ver o que o Thomas Hobbes vai dizer? Olha aqui, ó. Vamos lá. Sublinhar aqui para vocês. De novo. Vamos ver. Aparentemente, pelo menos, segundo a narrativa dos redatores dos livros dos reis, o faraó reconhece que Javé é o Deus nacional de Judá. Joaquim se torna logo um vassalo de Nabucodonosor, que em 605 antes da nossa era vence o exército egípcio em Carquemis. Portanto, o próprio Thomas Hobbes situa o cenário. E aí, quando você vai para a epigrafia, quando você vai para um contexto imediato, quando você faz uma leitura paralela dos textos deuterocanônicos do próprio Isaías, você não pode admitir que a tradição está narrando um fato real do passado. O máximo que você pode admitir são revisionismos e construções que têm o objetivo de dar legitimidade a um projeto de poder que está se levantando diante, justamente, da Assírio-Palestina. O próprio monoteísmo, vamos chamar de monoteísmo judaíta, o próprio monoteísmo, tal como hoje ainda se pensa em alguns ramos do judaísmo, tem suas raízes em um processo histórico, social, político, econômico, de embates, sobretudo alimentado por uma teologia política. Não é uma teologia, é uma teologia política. É o termo que eu vou usar se um dia eu pretender publicar alguma coisa sobre o assunto, mas que também foi falado por um autor, que é o Sacha Calmon, que é professor de Direito das universidades do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, tá bom? Que também trata sobre isso. Ou seja, durante o início da época persa, agora apontada pelo próprio Thomas Hobbes, primeiro, você não encontra absolutamente qualquer evidência. Veja que o próprio Ciro, veja, rei da Pérsia, vai deixar uma documentação falando de como se deu estes projetos. E quando você vai encontrar materialidade, a cultura material, ou tenta a epigrafia, você não tem nada, é zero. Ou você admite que a narrativa é uma construção pós-exílica de intervenção com o objetivo de tentar fazer com que o campesinato, o povo do norte, se sujeite e aceite aquele Javé sozinho que vinha se tentando estabelecer da época dos supostos juízes, quando se falava de nômades, de peregrinação e tomada das terras de Canaã. Você não pode, você só tem que admitir que, falando do sexto século, antes da dominação do Império Romano, sobretudo primeiro século dos evangelhos, após o exílio babilônico, é que houve uma transformação significativa na religião politeísta. Israel vai passar por essa transformação à base da espada, do controle. Então você tem três pernas distintas que atuam para que isso aconteça. Primeiro, é a teológico-política, onde narrativas vão sendo construídas a partir das penas dos escribas. Nos meus materiais, inclusive, que estão em lançamento agora no Kindle, na Amazon, eu analiso os textos em hebraico, colorindo as cores e mostrando como os autores faziam isso. Ignorar isso é tolice, é burrice e desonestidade. O próprio livro do Esdras já mostra. Você só pode colocar fundamento naquilo que não tem. Vamos ler o que diz Esdras 3. Está na tela. Olha aí. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Não tem templo. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo.
Peraí, se houvesse um templo reconstruído, não havia fundamento. Quando, pois, edificares os alicerces do templo, eu pergunto, se fosse reconstrução, seria edificar ou reedificar? Comente aí para mim. Comente aí, vamos lá. Sobre o mito do templo, olha aí o que está aparecendo na sua tela, que é o texto em si, para você ver. Veia sido. A própria palavra, novamente, yacido, significa fundação, não refundação. Significa algo que está começando a partir do nada. Portanto, não é reconstrução do templo. Marque os seus amigos que acreditam que houve um primeiro templo neste vídeo e peçam para que eles venham debater comigo e provar que houve o templo de Salomão reconstruído. Por favor, né? O templo não foi de Salomão, o templo foi para Ciro, para servir a Ciro o amado. Ok? Esquece de Davi também, tá bom? Então veja, quando, pois, os edificares lançaram os alicerces do templo, se era para reedificar, não era para lançar alicerces nenhum, porque os alicerces já estariam lá. Quem aí está entendendo o que eu falei? Quem aí está entendendo, comente para mim. Você viu a diferença de um trabalho? Só falta amanhã dizerem que eu estou plagiando o Thomas Homme. Foi justamente isso que eu estava fazendo no supracitado artigo que eu estava ali desenvolvendo, fazendo contrapontos. Só que dessa vez, eu, por não ter o mecanismo adequado, eu não vou colocar os contrapontos em Thomas Homme, porque para eu colocar, eu vou explicar a vocês o que eu teria que fazer. Ó, vou compartilhar a tela do Thomas Homme. Aqui, ó. Eu teria que marcar aqui, ó, e adicionar comentário. Olha isso aqui, ó. Por exemplo, não houve, não houve, eita caramba, houve primeiro, eu escrevo muito rápido, primeiro, por isso que eu erro pra caramba. Primeiro templo. Eu teria que fazer, porque o material dele está em PDF, não em Word. Deu para entender? O outro material lá estava em Word porque eu havia traduzido. Deu para vocês entenderem? Então lá deu para eu colocar os contrapontos. Deu para você entender? Deu? Pois bem, está explicado. Mas quem não tem caráter, quem não tem dignidade, quem não tem honra e quem não tem respeito, prefere ficar repetindo esse ato criminoso de imputação a mim. Mas vamos voltar para a nossa aula. Lembrando, Esdras não é um judeu. Que isso, professor? Não, Esdras é um persa. Zorobabel é um persa. Nada está sendo construído para os judeus, e sim para Ciro. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. Por que não escreveram reedificavam? Vaieshmu, um vav consecutivo no imperfeito. Aqui você pode ter uma ideia de gerúndio, porque há um consecutivo imperfeito. Então você pode aqui traduzir como um gerúndio, ok? Ouvindo, pois, os adversários de Judá, observaram que não é adversário de Israel. Está vendo para quem que está sendo o projeto? Os adversários de Judá e Benjamim. Quem? Os que voltaram do cativeiro. Essa figura aí, ó. E até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, dando alusão que tinha um templo. Não tinha. E os levou para o templo da Babel, que tinha, era um anexo ao palácio do rei. Era um espaço chamado de templo. O rei Ciro os tirou do templo da Babilônia. Eita, olha aí o Cirão. Ok? Que foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Vai ser empregado aí um termo diferente do que vocês possam imaginar, que é o termo perrá.
Perrar. Perrar é um termo que aparece diferenciado e é o rapax legomenon. Ou os especialistas em manuscritos seguram no rolo. Perrar é um rapax legomenon. É algo comum. E isso nos faz entender que quem está falando de governança são os persas. É a ideia do que representa um governo e um governador e um governante na perspectiva persa. E o rapax não é à toa que está ali, porque senão poderia usar a própria palavra, o quê? Meler. Eu nomeou como rei. Porque a própria palavra Meler também aduz governar. E governou. Mas eles optaram justamente por esta palavra, que aparece uma única vez em todo o Antigo Testamento e exclusivamente em Esdra, como um rapax legomenon, perrar. Olha isso aí, hein? Vamos ler. Que digo de Ciro? Quem está dizendo? A monarquia. A tradição, que fala em nome de um Deus unívoco, ligado à própria tradição. É meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É meu pastor. E cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também, olha o Deutero Isaías, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada. Opa! Ei, por que edificada? Porque o que tem antes é apenas uma cidade chamada Jebus, que foi assolada, e não uma cidade tal como se pensava dita Jerusalém. Jerusalém se torna a cidade depois do exílio, e não antes. Segura, calma. E ao templo, tu serás fundado. Ué, por que não refundado? Por que não reedificado? Vamos pegar o texto em hebraico e vamos colocar aí para vocês. A última palavra é justamente a do texto, que significa fundação e não refundação. Significa edificação e não reedificação. Se fosse uma reedificação, a própria tradição teria dito: tu serás reedificada. E ao templo, tu serás refundado. E partiu Davi e todo Israel. Quem que partiu? O amado. Não tem Davi histórico nenhum. Quem é o amado? É Ciro. É Cirão, é Cirão, é Cirão. E partiu o amado e todo o Israel para Jerusalém. Agora escute, olha o que a tradição vai colocar. E o que manda para mim é a intenção do autor. O que manda para mim são os cenários e não as cenas. Que Jerusalém é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Oh, glória! Quando Ciro sucedeu Nabonides, o deus Marduk, e lembrando que Javé não é Deus, Javé representa a tradição, é uma insígnia. Não há evidências históricas de um deus Javé. O que há é a representação mimética, ok? Mitológica da figura que vai se tornando a representação de Javé. Ok? Tomou sob sua mão Ciro, rei de Anchã, e o chamou pelo nome, proclamando o rei de toda a região. Então, observe, rei de toda a região. Ele fez entrar na cidade sem lutar e entregou em suas mãos. Aí vai falando, Ciro resgatou. Agora, olha isso aqui, gente. Isso aqui é um tapa na cara de quem quer dizer que existe Javé na Bíblia. Olha aqui, ó. Os salmos, nos meus estudos profundos, eu explico. São cultos a Ciro. Ó, eu sou Ciro, rei do universo. Que universo você acha que é isso aqui? Ô, doutor que segura no rolo. Que universo? Você está achando que o universo aqui é o quê? O Ciro está falando do planeta? Claro que não é. Porque ele não seria doido de dizer que ele criou o planeta. O universo é o mundo em que ele, na verdade, está criando. Por isso, o Gênesis não tem absolutamente nada a ver com a criação do planeta. Por isso que Isaías, o Deutero Isaías, é um diálogo com o Gênesis que tem a ver com a criação da República de Judá e não, propriamente,
com a criação do planeta.